Olá, turminha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 22 e nessa semana nós vamos continuar falando sobre cadeia alimentar. Hoje vou falar um pouquinho sobre os consumidores, né? Primeira coisa, as cadeias alimentares são a sequência de alimentação que ocorre no ambiente. São as relações alimentares que ocorrem no ambiente. Então, a cadeia alimentar, ela sempre se inicia com o produtor, o ser vivo que é chamado de produtor. Porque esse ser vivo, ele não depende de outro para obter alimento, uma vez que ele produz o próprio alimento por meio da fotossíntese. Os outros integrantes da cadeia alimentar são os consumidores e os decompositores, ok? Então, hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre os consumidores, tá? Porque esses consumidores, eles recebem nomes diferentes de acordo com o tipo de alimentação que eles têm, tá bom? Então, quem são os consumidores na cadeia alimentar? São todos os animais que se alimentam de plantas ou de outros animais. No caso dos consumidores que se alimentam só de plantas, eles são chamados de herbívoros, tá? Os consumidores que comem os herbívoros, eles são chamados de carnívoros. E já os consumidores que se alimentam tanto de carne quanto de plantas são chamados de onívoros. Vou dar um exemplo de cada um deles. Um herbívoro, um animal herbívoro, por exemplo, é um coelho, tá? Porque o coelho só se alimenta de plantas ou de partes de plantas, tá? Já uma onça, ela é um carnívoro. Ela também é um consumidor, mas aí ela pode ser classificada como carnívoro. Por quê? Porque ela se alimenta de outro animal, mais precisamente do herbívoro, né? Se eu for montar uma cadeia alimentar, ela vai se alimentar do herbívoro. Já o ser humano, nós nos alimentamos tanto de planta como de outros animais, como de carne. Então, nós somos chamados de onívoros, ok? Agora, todos esses organismos, né, independente se é o herbívoro, o carnívoro ou o onívoro, eles se alimentam de outros seres vivos. Então, todos eles são consumidores, ok? Então, aqui eu tenho um esquema de uma cadeia alimentar, tá? Então, eu tenho o produtor, né? Eu tenho o consumidor primário, que nesse caso é o animal herbívoro. Eu tenho o consumidor secundário, que é um carnívoro, tá? Um animal carnívoro. Eu tenho o consumidor terciário, que também é um animal carnívoro. Nesse caso aqui é um gavião, tá? Então, o produtor, né, que é a base da cadeia alimentar, consumidor primário, um herbívoro, né? O consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário, que é um animal carnívoro. O consumidor secundário serve de alimento para o consumidor terciário, que também é um animal carnívoro, ok? E aqui, só completando essa cadeia alimentar, eu tenho os decompositores, que também são consumidores. Porém, esses consumidores se alimentam da matéria orgânica morta, tá bom? Então, para a gente organizar bem uma cadeia alimentar, o primeiro consumidor da cadeia alimentar, né, que é aquele animal que come primeiro, que vai comer lá o produtor, ele é o consumidor que nós chamamos de herbívoro, tá? Ou nós chamamos de consumidor primário ou consumidor de segunda ordem. Os animais que se alimentam deles, né, que se alimentam do consumidor primário, né, são chamados de consumidor secundário. Né? Se esse animal, ele vai ser, nesse caso, um carnívoro. Os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários. Também pode ser outro animal carnívoro. E assim por diante, tá? Então, os consumidores, eles ocupam posições diferentes na cadeia alimentar, tá? Mas nem todos eles, né, são herbívoros. Então, posso ter um consumidor herbívoro, posso ter um consumidor carnívoro, outro carnívoro, tá? E posso ter também um consumidor onívoro, como é o ser humano. Então, aqui eu tenho uma outra cadeia alimentar, né? Eu tenho aqui os produtores,
que é a planta, nesse caso, né, porque ela faz fotossíntese, né, ela absorve para fazer a fotossíntese a energia luminosa, o gás carbônico do ar, e ela libera para o ar o gás oxigênio, ao mesmo tempo que ela vai produzir o próprio alimento. Esse alimento, ele vai ser utilizado por outros seres vivos. E a energia fornecida por esse alimento, ela vai ser transferida para outros seres vivos. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar simples, onde a árvore é o produtor, a vaca é o consumidor primário, e nesse caso aqui eu tenho um decompositor, que seria o fungo, tá? Então, nesse caso aqui, a vaca é um herbívoro, né? O fungo é um consumidor decompositor, tá? Mas se eu tivesse aqui o ser humano nessa cadeia alimentar, tivesse planta, boi, ser humano. A planta seria o produtor, porque ela sempre vai ser o produtor na cadeia alimentar terrestre. O boi é o animal herbívoro, tá? Então ele é o consumidor primário, porque ele vai se alimentar da planta, então ele é o primeiro que se alimenta da cadeia alimentar. E o boi, né, ele vai servir de alimento para o ser humano. Né, a parte do boi vai servir de alimento para o ser humano. Então o ser humano, ele vai ser o animal carnívoro, ou ele pode ser o animal onívoro na cadeia alimentar, né? Mas a posição correta dele, no caso, seria onívoro, porque ele se alimenta tanto de carne quanto de planta. Mas nesse caso, ele também seria o consumidor secundário, tá? Então, os consumidores, né, além dele ser classificado de acordo com a posição que ele ocupa na cadeia alimentar, consumidor primário, secundário, terciário, eles também recebem outros nomes. Então, o consumidor primário, ele é sempre um animal herbívoro. Já os consumidores secundário, terciário e daí para frente, eles podem ser tanto um animal carnívoro quanto um animal onívoro, ok? Então, esse é o nosso complemento da nossa matéria sobre cadeia alimentar. Caso vocês não tenham compreendido alguma informação, é só vocês chamarem lá no grupo do WhatsApp. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.